Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 11 de janeiro do ano de 2022, primeira semana do Tempo Comum, terça-feira. Meu irmão, minha irmã, quem vos fala sou eu, Padre Denilson. E aqui estamos reunidos para meditarmos o Santo Evangelho que a nossa querida Mãe Igreja nos oferece. Meditaremos hoje o evangelista Marcos, no seu capítulo 1, versículos 21 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, no dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimidou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus ensinava com autoridade. A autoridade é um atributo de Deus, mas também entre nós percebemos quando alguém diz palavras vazias e quando diz algo que nos constrói. Nós detectamos quando uma palavra tem autoridade dentro de nós, quando ela nos muda e nos transforma. Existem pessoas que, quando querem comunicar alguma coisa de si e não conseguem, falam de fatos, de realidades, mas nunca falam do coração, nunca falam de si mesmas, nunca falam da própria vida e dos próprios dramas. Pergunto-me, como é a minha comunicação? O que eu comunico? O que eu transmito? A palavra que passa através de mim, como chega até as outras pessoas? Com firmeza ou com frieza? O que eu falo, fala realmente de Jesus Cristo? Ou deixo transmitir apenas os meus desejos, minhas vontades? É a vontade de Deus ou a minha que está prevalecendo? Falar com autoridade é quando nós comunicamos a palavra da verdade, que liberta, que salva. E essa comunicação acaba criando comunhão, porque as pessoas que estavam ali ouvindo a Jesus ficavam admiradas com seu ensinamento. Se a minha palavra vai criar uma divisão, é melhor que eu a retenha, que eu não fale. A única divisão que a palavra produz é a separação do coração do homem mau do pecado. Essa divisão, sim, a palavra da verdade precisa produzir. Esta palavra tem que dividir, tem que fazer com que o homem deixe aquilo que é ruim e passe a assumir na vida aquilo que é bom. Assim como Jesus no Evangelho de hoje, que ao libertar aquele homem na sinagoga, usa do poder da palavra para repreender o mal, para fazer calar o mal e para de fato dividir no coração daquele homem o que era das trevas e o que era da luz. Essa é a palavra da verdade. Mas a palavra não pode ser usada jamais para ofender e para ferir alguém. Jesus nunca humilhava ninguém,
Ele nunca usava da força da sua autoridade, da sua palavra, para ferir ninguém. Jesus usava da palavra da verdade para convencer os corações a amarem a Deus. Diz a palavra que ele não ensinava como os mestres da lei. O grande risco que nós corremos é querer nos achar donos da verdade, sem viver pela verdade. Os mestres da lei ensinavam, mas não viviam pela verdade, não praticavam a palavra que ensinavam. Muitas vezes o drama de muitas pessoas que ficavam sem orientação é porque ouviam dos fariseus e mestres da lei uma palavra, mas na vida deles enxergavam outras realidades totalmente diferentes. Não possuo a verdade, mas a verdade é que deve me possuir, ou seja, a minha vida precisa transparecer verdade. A autoridade do anúncio da palavra se dá quando acontece a coerência de vida naquilo que falo e naquilo que vivo. Nisso se constrói um discurso com autoridade. Quando vivo pela palavra que eu prego, quando busco colocar em prática aquilo que ensino. A lei existe e ela está aí para ser seguida, mas a vida às vezes pede um olhar um pouco mais largo, um pouco mais abrangente, para que nenhum coração humano fique de fora da graça de Deus. Eu repito, muitas vezes, se a nossa palavra vai produzir divisão e vai ofender as pessoas, é melhor não dizê-las, porque a nossa missão é que todos os corações experimentem a graça de Deus. A graça de Deus que supera toda a lei, sobretudo quando temos que falar de misericórdia. Essa sim supera tudo. Que a palavra de Jesus hoje proclamada nos nossos ouvidos nos dê a graça de viver a sua palavra e de praticá-la. Que Deus console os corações sofridos. Que Deus ajude todas as famílias a superarem os momentos de dor. Aqueles que perderam seus entes queridos, tenham consciência. Quando morre um membro querido, nós não perdemos, mas nós fazemos um ato de entrega a Deus, porque é a Ele que nós pertencemos. Então tenham esta certeza, Deus cuida agora destas pessoas amadas. E sendo amadas, elas irão retribuir o amor recebido em forma de orações. Que todas as pessoas, as vivas, as mortas, orem e intercedam por nós. Que Deus ajude, que Deus fortaleça, que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia, um dia abençoado, força para todos.